Vamos lá. O título é Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. O 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Podem se assentar, irmãos, podem tomar os seus assentos nesta noite. Nesse versículo que eu acabei de ler, ali fala, o 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O alarido, vocês estão me ouvindo? Acho que está falhando um pouco, não? O alarido será para chamar aqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram antes de nós. Para isso que haverá o alarido. A voz de arcanjo será para anunciar a Israel a chegada do rei. A trombeta de Deus, a última trombeta, para os crentes vivos, aqueles que não adentrarão num caixão. E eu creio que nesta noite, muitos de nós que estamos aqui, nós não entraremos num caixão. Assim diz a palavra do Senhor. Nós acabamos de ler, estamos aqui diante de um texto que é bíblico, escatológico, é um texto futurístico, algo que acontecerá no futuro breve. Isto acontecerá, meus irmãos, muito em breve. Muitos estão desatentos, muitos já não falam mais desse tema nos altares, mas é necessário, meus irmãos, é necessário porque é uma realidade que muito em breve isto acontecerá, muito em breve a trombeta soará, muito em breve o Senhor virá buscar a tua noiva. Muito em breve, meus irmãos, e nós vivemos num tempo em que nós vemos tantas enfermidades, são tantas as pessoas, meus irmãos, que hoje pode ser uma criança, um idoso, um jovem, podem ser levados, não é necessário ter o arrebatamento da igreja, e sim, o Senhor pode nos chamar, e quem sabe pode ser hoje, o Senhor pode chamar qualquer um de nós. E nós vemos, irmãos, na palavra do Senhor está fartamente, a Bíblia está farta, desde o início da Bíblia, em Gênesis até o Apocalipse, nós vamos encontrar, meus irmãos, ela falando sobre a vinda do Senhor. Fala-se mais no Antigo Testamento da segunda vinda do Senhor do que a primeira vinda, quando ele veio, um pequenino nesta terra. E nós sabemos, irmãos, que no Novo Testamento, em todos os livros do Novo Testamento, fala-se também da volta de Jesus. Com exceção, a carta de Filemon, a segunda e a terceira de João. Somente essas 3 cartas que elas não falam da volta do Senhor. Mas as demais, meus irmãos, todas elas falam sobre essa gloriosa doutrina. A doutrina do arrebatamento, a escatologia bíblica, fala-se. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele vai nos dizer como isto vai acontecer. Lá em 1 Coríntios, vai nos dizer o seguinte, 1 Coríntios 15, do 52 ao 53, nos diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um corpo que é corruptível. Esse corpo, ele adoece, ele envelhece, mas o Senhor nos traz uma promessa, que quando ele vier, os mortos ressuscitarão. Aqueles que foram antes de nós, eles ressuscitarão, encontrarão o Senhor nos ares, e eles serão vestidos com um corpo incorruptível, e nós, os que estivermos vivos, nós receberemos um corpo, nós seremos transformados, e isso é necessário, meus irmãos, para que nós venhamos adentrar aos céus. Nós não podemos entrar aos céus com corpo corruptível, sangue e carne não adentrará nos céus. Por isso haverá essa transformação. Infelizmente, irmãos, infelizmente, nos dias de hoje, muitos já não acreditam. Muitos já não acreditam que o Senhor virá. Pode falar, a irmã está pregando algo que é fábula, que são parte não é literal, é figurativo, mas não, o Senhor voltará. Ele voltará a qualquer momento para buscar a sua igreja. Ele voltará a qualquer tempo para buscar a sua noiva. Lá em 2 Pedro 3,4 nos diz: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. No 3, no 2 Pedro, carta de Pedro 3, 8 e 9 vai nos dizer: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco. Ele tem longo ânimo, porque não querendo que alguns se percam, senão todos venham arrepender-se. O Senhor tem dado tempo para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos estar com uma vida santa diante dEle. Tem muitos ainda que precisam ser salvos aí fora. Tem muitos que estão indo para o inferno. O nosso Deus é tremendo. O inferno não foi feito para os justos, não foi feito para os homens, foi feito para o diabo e seus anjos, para Satanás. Nós temos uma grande responsabilidade como igreja. Somos salvos, somos lavados, remidos pelo sangue do Senhor. Nós precisamos, irmãos, precisamos abrir os nossos lábios e falar. Como Paulo diz a Timóteo: fale, em tempo, inste em pregar o Evangelho. Dentro e fora de tempo, fale. Fale. Temos que falar, temos essa responsabilidade. Um dia estaremos perante o Senhor. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos vivendo o princípio das dores. O que diz lá em Mateus 24 e Mateus 25. Nós estamos vivendo o tempo do princípio das dores. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, como a Bíblia nos diz. Nós não sabemos. Só o Pai sabe. Mas pelos sinais, irmãos, pelos sinais que nós estamos vivenciando, nós sabemos que está muito perto. Que está muito perto as falsas religiões. Os homens amantes de si mesmo.
soberbos, falsos messias, falsos profetas, ocultismos, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, maremotos, apostasia, conflitos familiares, multiplicação da ciência, o amor se esfriando. Irmãos, a palavra do Senhor tem se cumprido. Ela tem se cumprido. Nós estamos vivendo os dias finais nessa terra. Não se iluda, santifique-se, se arrependa. Em breve a trombeta soará. Muito em breve ela soará. Eu sei que é um culto de irmãs. Eu sei que muitas vezes nós queremos que cheguemos aqui, venhamos entregar, mas a nossa responsabilidade é diante do Senhor. Nós estaremos diante do Senhor e aquilo que o Senhor pede para falar, nós temos que falar. Nós temos que falar, porque o nosso compromisso é com a palavra do Senhor. O nosso compromisso é com a palavra. Irmãos, nós vivemos há 2 anos e meio, 3 anos, a pandemia do Covid. Irmãos, mais de 15 milhões de mortes. Mais de 15 milhões de mortes, irmãos. Ela não escolheu raça, ela não escolheu rico, pobre, classe social, não. Um dos primeiros que foram foi o presidente do Santander. Irmãos, o Senhor está nos avisando. Desde 24 de fevereiro de 2022, nós vemos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mais um cumprimento que o Senhor diz o que aconteceria nos últimos dias. No início do mês de fevereiro, 6 de fevereiro exatamente, nós vimos aquele terremoto entre a Turquia e a Síria, mais de 46 mil mortos. Irmãos, está aí, as claras, só não vê quem não quer, quem quer viver com uma venda nos olhos. Mas o Senhor está voltando, a qualquer momento acontecerá o arrebatamento da igreja, queremos nós ou não, o Senhor virá nos buscar. Louvado e engrandecido é o teu santo nome. E nós vemos, irmãos, na Bíblia, nós vemos na palavra do Senhor uma cronologia. Existe uma cronologia para os tempos finais. Como eu já disse, nós estamos vivendo o princípio das dores. Em seguida o Senhor virá arrebatar a tua igreja. Após o arrebatamento da igreja, os santos, os fiéis, os justos, como foi lido na palavra do Senhor, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos chegarão ao Senhor, serão transformados. Irmãos, e ali nós seremos levados ao tribunal de Cristo, onde, irmãos, serão julgadas as nossas obras. Tudo que nós fizemos nessa terra será julgado. Passará pelo fogo, será provado pelo fogo as nossas obras. Irmãos, em seguida, nós, os santos, seremos levados às bodas do Cordeiro. Hoje em dia são os nossos pastores, são os nossos obreiros que nos servem a ceia do Senhor. Mas haverá um dia muito próximo onde o nosso Deus nos servirá. Ele próprio nos servirá. Irmãos, que coisa grandiosa será isto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E às vezes nós nos prendemos, irmãos, com coisas tão pequenas desta terra, as coisas efêmeras, as coisas que ficarão aqui, tudo ficará aqui. Se o Senhor voltar neste momento para nos arrebatar, tudo ficará aqui. E muitas vezes, irmãos, nós corremos atrás do vento. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos acordar. Que nós poderemos acordar. Irmãos,
E os ímpios, nós estaremos com o Senhor. Mas os ímpios, irmãos, eles estarão nesta terra. Ficarão aqui durante 7 anos, na grande tribulação. 3 anos e meio será de falsa paz. 3 anos e meio, meus irmãos, será a grande tribulação, onde os juízos de Deus virá sobre a terra. Haverá o derramamento, irmãos, das 7 taças do juízo. Haverá a abertura dos 7 selos. Haverá o toque das 7 trombetas. Terrível será. Aqueles que ficarem aqui, a Bíblia vai nos dizer que 1/3 desse povo, eles morrerão. Se não se arrepender, irmãos, terão um único destino, o inferno. No início, meus irmãos, da grande tribulação, haverá guerras. Haverá guerras, onde muitos serão ceifados. Haverá a 3ª guerra mundial. Muitos escatológicos, estudantes de escatologia, nos dizem que a 3ª guerra mundial será nesse período. Será nesse período da grande tribulação. No final da grande tribulação haverá uma outra guerra, a guerra de Armagedon. Nós não estaremos mais assim, aqui, assim eu creio. Satanás será preso. Haverá depois desses 7 anos, meus irmãos, um milênio, onde, irmãos, nós teremos, será o término, no término do milênio, Satanás será solto e vencido para sempre. Em seguida, irmãos, virá o juízo final, onde os ímpios estarão diante do Senhor. E a única sentença que eles receberão: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E muitos falarão: mas eu profetizei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. Mas o Senhor falará: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Irmãos, triste será esse dia. Triste será esse dia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Em seguida virá os novos céus e nova terra. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Meus irmãos, só existem 2 destinos, o céu e o inferno. Não existe outro, não se engane. Isto é verdadeiro, a palavra do Senhor nos fala. Irmãos, perseverem até o fim. Persevere, os dias são maus, os dias são difíceis. Cada dia nós temos uma luta, uma batalha a vencer. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que cuida de cada um de nós. Se aqui fosse dada oportunidade, quantas e quantas pessoas testemunhariam do que o Senhor tem feito? O que o Senhor tem feito por cada um de nós? Temos que perseverar, irmãos, porque o nosso nome pode ser riscado do livro da vida. A Bíblia nos fala que o nosso nome pode ser riscado do livro da vida. Não adianta. Aceitei a Jesus, fui batizado, mas se eu viver numa vida errada, o nome é riscado. E se não tiver uma vida de conserto, pedir perdão ao Senhor, porque nós temos hoje um justo juiz, que Ele nos perdoa, mas haverá, Ele hoje é o nosso advogado, mas chegará o dia que Ele será o nosso juiz, onde Ele dará a sentença. Onde Ele dará a sentença. Nós vamos ver lá em Apocalipse 3:5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai, e diante dos seus anjos. Que coisa gloriosa! Irmãos,
Mas ele risca o nosso nome, risca o nome daqueles que não estiverem com a vida no altar. Lá em Êxodo 32, quando Moisés, ele subiu diante do Senhor para receber as tábuas, para escrever as tábuas dos 10 mandamentos, meus irmãos. Ali, aquele povo ímpio, eles falaram: vamos fazer um bezerro de ouro, fazer um Deus de ouro para nós. Enquanto Moisés estava com o Senhor se irou. O Senhor se irou. E o Senhor falou: vou destruir esse povo. Vou destruir. Depois deles terem vivenciado tudo o que o Senhor havia feito, todas as maravilhas que eles receberam no deserto, viram as maravilhas do Senhor. E mesmo assim esse povo murmurava. E o Senhor, meus irmãos, ele falou: agora, pois, Moisés falou para o Senhor Deus: agora, pois, perdoa o pecado desse povo, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. E o Senhor vai falar: então diz o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Misericórdia, meus irmãos. Que nós possamos estar com as nossas vidas na presença do Senhor. Apocalipse 3, 15 e 16 vai nos dizer: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Eles eram mornos. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. O Senhor quer que nós venhamos nos arrepender. O Senhor, Ele quer que nós venhamos ter uma vida eterna na presença dEle. Nós temos que estar com as nossas vidas no altar. Temos que estar com as nossas vestimentas brancas. Jesus virá buscar uma noiva limpa, imaculada, sem manchas, sem pecados. O Senhor, meus irmãos, Ele quer, Ele tem dado chance. Por isso, tudo já tem acontecido. Mas Ele tem dado chance para aqueles ainda que não o conhecem, venham a se arrepender. E nós que estamos dentro da igreja, que nós também venhamos nos santificar, nos arrepender, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus, que 50% subirá. Nem todos. O Senhor fala que 2 estarão numa cama. Um subirá e o outro ficará. 2 estarão no telhado, 2 estarão no campo. O Senhor tem nos advertido. Deus queira que todos nós subamos. Se hoje fosse o arrebatamento da igreja, que todos nós ficassem somente as nossas roupas, as nossas bolsas aqui nos bancos. Irmãos, eu sei que é uma palavra dura, porque eu falo para o Senhor: Senhor, a tua igreja no culto de irmãs, elas querem ouvir uma palavra de, profecias, enfim, mas o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? O Senhor está nos ensinando, o Senhor conhece a cada uma de nós que estamos aqui, o Senhor conhece a cada um de nós que estamos aqui, e Ele diz nessa noite: arrependei-vos, arrependei-vos. Irmãos, houve um tempo interbíblico de 400 anos entre Malaquias e Mateus, que não se ouve a voz do Senhor. Não se ouve a voz do Senhor. Foram 400 anos sem ouvir a voz do Senhor. E logo em seguida, meus irmãos, quando a gente lê ali em Mateus, o primeiro capítulo, no capítulo 3 de Mateus, nós vamos ver
João Batista ali no deserto, falando: arrependei-vos. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vemos, meus irmãos, Jesus no seu primeiro sermão dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, em Apocalipse 14, na grande tribulação, terá 3 anjos que estarão com um livrinho nas mãos, nos céus, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Irmãos, arrependimento no grego significa metanoia, que significa uma profunda mudança de caráter, uma mudança de opinião, uma mudança de atitudes, de pensamentos, ou seja, nascer de novo. Quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. O velho homem ficou para trás, morreu. Que Deus possa, irmãos, continuar nos guardando, colocando em nosso coração o temor, que nós venhamos nos arrepender, porque enquanto o Senhor não nos chama, nós temos sim, às vezes nós pecamos, mas nós temos o livre acesso, o véu foi rasgado de alto a baixo, nós temos acesso ao Senhor, para nos prostrarmos diante do Senhor. Senhor, eu pequei, eu estou aqui diante do Senhor e lhe peço, me perdoe. Ainda há chances, meus irmãos. A porta da graça ainda está aberta. Ainda está aberta. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer que nós venhamos ser santos como Ele é santo. Ser santo, meus irmãos, não é uma opção da vida cristã. Não é uma opção, eu quero ser santo, não. Ser santo é uma condição fundamental da vida de um cristão. É uma condição de vida eterna. Nós entendemos isso, é uma condição de vida eterna. 1 Pedro 1, de 15 a 16, vai nos dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14 vai nos dizer: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, o que nós mais queremos nesta vida é ver o Senhor, é estar diante do Senhor. Esse é o maior sonho que cada um de nós temos que ter. É um dia estar diante do nosso Deus. Benditos de meu Pai, foste fiéis, adentrai aos portões celestiais. Louvado seja o Senhor. É preciso, meus irmãos, seguir a paz com todos e a santificação. Paz e santidade andam juntas, são duas condições. Sem essas condições o homem não verá a Deus. Não adianta, não verá o Senhor. Portanto, sigamos a paz, sigamos e tenhamos todos a santificação, sejamos santos. O que é ser santo? O que é ser santo, meus irmãos? É viver cada vez mais afastado do pecado. É cada vez mais perto do Senhor, é estar cada vez mais perto de Deus, é ser separado, consagrado, ser separado das coisas profanas desse mundo.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas. Não mintais uns aos outros, pois já que vos despiste do velho homem com os feitos, com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos chamou, que vos criou. Meus irmãos, outrora vivíamos no mundo de pecado. Outrora vivíamos no mundo de imundícias, de coisas erradas, mas o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado para a santificação. O Senhor fala: venha, venha todos, venha como estão, venha como estão. Mas chegando aqui tem que ter uma vida de santificação, tem que ter uma vida diante do altar, diante do Senhor. Em Apocalipse 21:8 vai nos dizer: quem ficará de fora, os que ficarão de fora. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Misericórdia, meus irmãos, misericórdia. Aqui, meus irmãos, os homicidas que se fala aqui nesse texto de Apocalipse, não é somente quem tira a vida, não é somente quem tira a vida do próximo, não. Lá em 1 João 3,15 vai nos dizer: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Irmãos, que tremendo! Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Homicida, aquele que fala mal um do outro. Muitas vezes nós não conhecemos as pessoas só de olhar, olhamos e pré-julgamos a vida daquela pessoa sem apenas ter direcionado uma palavra. Irmãos, dos livros que serão abertos no dia do julgamento final é a palavra. Aleluia. E aqui está escrito. Nós temos a palavra, muitas vezes nós pegamos a palavra, só abrimos na igreja no dia dos cultos. E ela fica escondidinha lá em cima da penteadeira, do armário. E aqui tem, irmãos, aqui é um manual para a nossa vida cristã. É um manual, nós precisamos comer essa palavra. Nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar dia após dia. Os fornicadores, em algumas versões, vão dizer adúlteros, impuros. Aqui não está falando, irmãos, somente daquele que trai o seu esposo, a sua esposa, não. Está falando, irmãos, daqueles que estão desviados, fora do caminho do Senhor, aqueles que adulteram a palavra do Senhor, aqueles que pegam um versículo lá de Apocalipse e muitas vezes transforma numa outra palavra, só para benefício próprio. Que Deus tenha misericórdia, porque todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Todos nós prestaremos contas do que nós falamos, das nossas ações, das nossas atitudes. Irmãos, é muito sério isto, é muito sério. Eu estava essa tarde ali estudando, o Senhor falava comigo. Irmãos, que Deus possa ter misericórdia das nossas almas. Que Deus possa ter misericórdia.
A santificação, meus irmãos, ela vai gerar intimidade com o nosso Deus. Ela vai gerar intimidade. Ela permite a comunhão, a aproximação de Deus. Irmãos, quão maravilhoso é nós, muitas vezes eu chego, tenho certeza que muitos aqui já teve essa experiência de você falar: Jesus, fala comigo. Você entrar no teu quarto de oração e você abrir a palavra, ou muitas vezes você ouvir a voz audível do Senhor falando com você. Irmãos, nós temos livre acesso. Nós podemos entrar no nosso quarto, orarmos, buscarmos o Senhor, falar com Ele. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas efêmeras desta terra. Esquecemos de um Deus tão grandioso que nós servimos, o dono do ouro e da prata. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele pega rios e mares na concha da palma das suas mãos. Quão grandioso é este Deus! Ele diz que a terra é o escabelo dos seus pés. Irmãos, que Deus tremendo, Deus grandioso que nós servimos. Que Deus grandioso. Muitas vezes nós vivemos numa vida de mesmice, uma vida de dificuldades. Irmãos, é somente nós adentrarmos ao Santo dos Santos, buscarmos ao nosso Deus. Ele tem respostas, Ele cuida de nós, Ele nos ama. E Ele tem preparado uma vida eterna para cada um de nós. Coisas tremendas o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em 1 Timóteo 4 vai nos dizer: toda criatura, pela oração e pela palavra é santificado. Irmãos, duas coisas, a oração e a palavra. Desta forma nós conseguimos nos santificar, estar mais próximos do Senhor. Jesus, um dia orando ao Pai, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Com a oração, meus irmãos, nós temos intimidade com o Senhor através do relacionamento. Com a palavra, nós temos intimidade com o Senhor através do conhecimento. Eu estou finalizando, meus irmãos. Apocalipse 22:11 vai nos dizer: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O cânon sagrado, meus irmãos, a Bíblia, ela vai finalizar dizendo, com três promessas. Apocalipse 22:7 vai nos dizer: eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro. Bem-aventurado aqueles que guardam a profecia deste livro. Apocalipse 22:12 vai nos dizer: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme a segunda a sua obra. Não precisamos nos preocupar o reconhecimento dos homens nesta terra, porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. O Senhor tem anotado, e é dele que nós receberemos o galardão um dia, meus irmãos. É dele que receberemos, porque se recebemos nessa terra, nós não teremos o que receber lá nos céus. Apocalipse 22:20 vai nos dizer: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, pode ser esta noite, como está a nossa vida diante do Senhor, que nós possamos ir para os nossos lares
E falarmos: Senhor, eu fui hoje para o culto, eu pensei que o Senhor ia trazer uma profecia, ia falar que amanhã a porta de emprego iria se abrir, que a chave do carro ia chegar, que a cura chegaria nessa noite. Nós não precisamos nos preocupar, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o médico dos médicos. Ele criou todas as coisas. Ele pode mudar a nossa situação nesta noite. Ele pode fazer o impossível. Ele abre porta onde não tem parede. Ele cura. Ele cura. O que é um câncer para o nosso Deus? O que é um aneurisma cerebral para o nosso Deus? O que é uma veia obstruída no coração? Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Eu creio que o Senhor tem feito maravilhas nesta igreja. Eu creio que Deus tem feito maravilhas, que Deus tem feito milagres, prodígios e maravilhas em nosso meio. Nós não precisamos ficar nos preocupando. O Senhor só requer que nós venhamos estar com a nossa vida no altar, venhamos estar com as nossas vestes limpas, que nós venhamos estar diante dEle. É isso que Ele requer de cada um de nós. Irmãos, que nós possamos ir para os nossos lares, colocar nossa cabeça no travesseiro hoje à noite e meditar: Senhor, se nessa noite, enquanto eu durmo, o Senhor vier me buscar, faça uma análise de como estão as nossas vidas. Fale com Jesus, se arrependa, se santifique, busque ao Senhor enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto a porta da graça não se fechou. Porque o nosso Deus é lindo. Irmãos, o nosso Deus substruiu veias do meu coração. O Senhor me curou, irmãos, do aneurisma cerebral. Eu sou testemunha viva do Senhor nesta terra. Irmãos, nós temos um médico dos médicos, o cirurgião por excelência, que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Que nós possamos ter uma vida diante dEle, que nós possamos sair nas ruas, falar de Jesus para as almas sedentas. Tem pessoas nessa hora, irmãos, que podem estar ali com uma corda para morrer, para tirar as suas vidas. Às vezes pode ser um vizinho nosso. Irmãos, e nós estamos fazendo o quê? Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos um Deus que cura, um Deus que faz maravilhas. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo omissos. Mas um dia nós estaremos diante do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, pela rica oportunidade. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nem que essa palavra seja para uma pessoa aqui nesta noite, irmãos. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Que nós possamos, irmãos, levar essa palavra no nosso coração. E que nós possamos continuar firmes. Porque aquele que perseverar até o fim vencerá. Vencerá e um dia estará diante do Senhor. E o Senhor falará: benditos de meu Pai, adentrai as mansões celestiais preparadas para vós. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.